Estamos aqui hoje, eu sou o Júlio César Benato, presidente da Associação dos Diabéticos, no programa Panorama Social, fazendo uma visita ao seu Carlinhos, que é presidente dos sindicatos dos frentistas de Bauru e região. Fazendo uma visita, vamos fazer uma entrevista, vamos conhecer um pouco sobre a vida do Carlinhos, um senhor atuante aqui no município de Ourinhos, como vereador. Gostaria de saber, Carlinhos, qual a sua origem, de onde você veio, onde você nasceu, a tua família, de onde vocês são? Bom dia, Júlio. Eu nasci aqui em Ourinhos mesmo. Nasci na Água do Jacu, ali perto da Fazenda Velha. Então eu nasci na Água do Jacu, passei um tempo no sítio, trabalhando no sítio. Trabalhei lá, cortei cana, apanhei algodão, essas coisas eu fiz tudo, né? Carpi, quebrei milho. E depois eu vim para Ourinhos, né? Cheguei em Ourinhos. A gente foi morar ali na antiga chácara do Bastião Mato Grosso, né? Quase chegando aqui em Ourinhos. Aí eu morei bastante tempo ali na chácara ali do Bastião Mato Grosso. Sim. E aí, como que começou a tua vida? Começou a trabalhar, um emprego, o primeiro emprego? Sim, primeiro emprego foi engraxar, né? Eu ia engraxar aqui na Praça Melo Peixoto. E depois de engraxar, eu fui... entrei no Posto Castor em 77. 77 entrei no Posto Castor. Lembro até hoje que o chão lá, o pátio, na época, era de tijolinho. Não tinha concreto, era tijolinho. Quando eu entrei lá, eles estavam arrancando o tijolinho para passar para concreto. Então, o primeiro serviço meu foi no Posto Castor em 77. E aí, daí para entrar na vida sindical, como é que foi? Sim, aí eu trabalhei 10 anos no Posto Castor. Antigamente era fácil emprego, então eu saí do Posto Castor e entrei no Guaracá, que é do lado, quer dizer, eu dei um passo do lado, já entrei no Posto Guaracá. Aí saí do Posto Castor, entrei no Posto Guaracá. Do Posto Guaracá, em 89, eu saí do Posto Guaracá, entrei no Posto São José, que eu sou funcionário até hoje do Posto São José. Então, mesmo eu estando no sindicato, eu estou afastado, mas eu sou funcionário do Posto São José. Então, quando eu estava no Castor, eu casei no Posto Castor. Hoje faz 35 anos que eu sou casado. Olha, meus parabéns. 35 anos. Tenho 2 filhas, 4 netos. Sim. Uma neta e 3 netas e um neto, né? Sim. Que é o caçulinha hoje, né? E tô até hoje registrado no Posto São José, mas tô afastado pelo sindicato. Pela vida sindical. Isso. E como que é a atuação sindical? Por que levou a isso, a entrar para o sindicato? O que você viu que daria para você fazer com o pessoal que trabalha com você? Desde o início, quando eu entrei pro posto de gasolina, foi naquela época, depois do Posto Castor, quando eu passei pro Posto São José, tá naquela época daquela greve dos metalúrgicos, o movimento do PT, naquela época que tinha, onde tinha aquelas greves, e na área trabalhista, os trabalhadores estavam tendo bastante conquista, né? Tem bastante conquista. E aí foi surgindo vários sindicatos. Sim. Aí tinha um sindicato de Bauru que era minérios e derivados, não era frentista. Era minérios e derivados que pegava Petrobras, Liquigás, Ultragás, inclusive os postos de gasolina. Sim. Aí veio um Nelson Martinez, que era o presidente do sindicato na época de Bauru, veio para a cidade de Ourinhos para sindicalizar o pessoal, e eu me sindicalizei e entrei na vida sindical nessa época. Aí você foi candidato e... Não, foi assim, aí... Com as mudanças que teve, os sindicatos começaram a dividir. O pessoal do gás ficou com o gás e as distribuidoras. Ficou a distribuidora e o gás, e aí foi fundado o Sindicato dos Frentistas. Então eu sou fundador do Sindicato dos Frentistas de Bauru e região. Que pega 103 cidades. 103 cidades da região. Então, e do sindicato para a vida política, aí foi um pulo. Aí foi um pulinho, porque a gente já brigava pelos trabalhadores, que a gente... Na época de que não tinha sindicato, os frentistas trabalhavam 12 horas por dia, não tinha sexta. Isso é importante. Não tinha sexta, não tinha ticket, né? Não tinha uniforme. Então, a gente trabalhava assim direto, a troco de salário mínimo. E com a vinda do sindicato, a gente conquistou, inclusive aqui em Ourinhos, a gente fez greve em 92, fizemos em 93, né? A gente tem as fotos da história.
onde a gente fez greve aqui em Ourinhos e conseguimos ticket e refeição. Ah, que bom, uma melhoria para o trabalhador. E na vida política, aí continuou mais esse trabalho. Aí continua isso, a gente continuou. O trabalho nos postos, né? Independente dos postos, também tinha na comunidade, né? Nessa época eu já estava morando aqui na Vila São Luís, aqui no Jardim Industrial. Sim. E não tinha, na época não tinha, na rua que eu morava, não tinha asfalto ainda, pra você ter ideia. Nem asfalto. Aí a gente fez abaixo-assinado e tal, e corria atrás. E a gente foi entrando também na vida política também com isso. Uma coisa leva a outra, né? Você ajudando a comunidade, fazendo reuniões na comunidade, e o pessoal teve uma visão que você poderia ser candidato e ajudar a comunidade. Então aí você entrou nessa maneira, pensando assim, entrou para isso. Isso, foi assim, foi automático o negócio. Foi indo. Quando a gente vê, a gente está envolvido na política sindical, na política mesmo. Né? Então foi desse jeito que... O senhor é vereador hoje e já foi anteriormente. Algum projeto que o senhor queria discriminar para a população? Sim, eu fui... A primeira vez que eu saí candidato a vereador foi em 2004. Eu tive 1.018 votos. Com 1.018 votos não fui eleito. Um dos mais votados na época. Conseguiu ser. O mais votado na época e não fui eleito. Aí na próxima eleição eu tive 1.400 e poucos votos. Aí eu fui eleito. Aí eu fui eleito, graças a Deus fui eleito. E depois, na próxima eleição, eu não saí. Uma confusão que aconteceu lá e tal. E eu fiquei fora. Por questão de eu mesmo não compartilhar com as coisas que estavam acontecendo, eu resolvi não sair fora. Se afastar. Isso. Aí voltei agora, eu ganhei de novo. Ganhou de novo. Tem um projeto que você queria pontualizar? Olha, eu venho desde o primeiro mandato meu, eu brigo pela Guarda Municipal, que hoje é uma realidade, né? Eu brigo pelo posto de saúde 24 horas, que hoje tem até as 24 horas, mas eu brigo pelo posto de saúde 24 horas e brigo por creche. Creche é uma das coisas que é uma das bandeiras minhas que ainda não foi cumprida. A Guarda Municipal está aí, mas a creche ainda não. Porque não é só creche também, né? Não brigo só pela vaga em creche. Eu brigo por mais creche, horário. O horário é muito importante. O negócio do horário, às vezes a creche tem um horário que a mãe trabalha e não consegue deixar no fim da escola. Como é que vai sair 5 horas da tarde, sendo que a mãe sai às 6? Ou tem que pagar para alguém ir buscar, ou tem que algum parente ir buscar. Então uma das coisas que eu vou brigar bastante é sobre o horário das creches e as vagas das creches. O certo seria acompanhar o horário das creches ao horário do comércio, né? Sim. Aí daria certinho, não teria problema. Resolveria esse problema, enquadrar os dois no mesmo horário. Isso. Resolveria muito o problema das famílias trabalhadoras, porque se a mãe leva a criança na creche, porque ela precisa trabalhar para ter um rendimento, para dar uma vida mais confortável para a família, para os filhos. Então essa briga é muito importante. E agora, para o futuro, como é que é? Como é que você tá? Vai ser candidato? Vai continuar lutando? Olha, eu pretendo ser candidato, porque eu tô sentindo assim, por mais que muita gente não gosta nem de política, nem de política, né? Tem bastante gente que não gosta nem de política, nem de política. Mas só que aquelas pessoas que não gostam de política é governado pelos políticos. Então, quer dizer, essas pessoas também tem que ter... não adianta não gostar, tem que participar, né? Então, assim, eu tenho, assim... Eu tô tranquilo se caso eu sair, eu tô tranquilo porque eu sempre falo dos outros. A gente tem que estar preparado para perder, não para ganhar. Eu sou desse jeito. Então, tem pessoas que não estão preparadas para perder uma eleição. Então, eu acho que... Não, eu acho que a política não pode transformar a sua carreira política como profissão. Então, quer dizer, você tem que pensar de uma forma que você está ali. Se você não ganhar, também não é um Deus nos acuda. Né? Então, eu estou preparado para isso. Mas eu estou muito feliz, assim, do meu lado político, que eu estou bem confiante. Né? Eu sei que muda muito. A política hoje é uma coisa, amanhã é outra, muda muito. Mas eu estou bem confiante. Então, mas esse pessoal que fala que não gosta de política, eles têm que colocar na cabeça que o preço da água é política, o preço do remédio é com política, o preço da luz é com política. Então, tudo se gira em torno da política. Se a parte trabalhadora não tiver alguém
que é do teu meio lá, ele não vai ter alguém para lutar por você. Então tem que ter o pessoal que veio, que nem no teu caso, veio lá do sítio, veio na cidade, começou, vendeu, engraxou sapato. Então sabe das dificuldades. Eu acho muito importante isso, a pessoa saber das dificuldades, ter passado, sentido na pele essas dificuldades. Sim. Aí ele tem mais condições de ajudar, de perceber, de sentir a necessidade do povo. Eu acho muito importante isso. Sim, sim. Uma coisa importante também que a pessoa tem que entender, que sempre tem alguém que está vendo o que está acontecendo. Às vezes tem pessoas que as coisas estão acontecendo e não está vendo. Olha, eu sempre falo assim, ó, vai piorar, ou vai melhorar. Então, tem coisa que a gente vê que vai melhorar, que vai piorar, se acontecer isso e tal. Então a gente tem que sempre estar no meio desse pessoal para formar opinião, para falar o que está acontecendo. É importante. Isso porque às vezes as pessoas, só reclama, né? Mas não sabe o que está acontecendo. Não adianta reclamar. Então, tem que saber o que está acontecendo, tem que participar. Tem que participar, isso é muito importante. Bom, agora as considerações finais, Carlinhos. Pode despedir do público, do teu público e pode... Então, olha, eu queria agradecer o Júlio por estar aqui, né? É muito legal esse bate-papo nosso. É um bate-papo. É uma das coisas que a gente, com isso, Júlio, divulga assim o que a gente é, o que a gente é. Então, eu acho importante. As pessoas vêm falar de mim, mas quem que... Talvez falar desse Carlinhos Sindicato. Só vem falar Carlinhos, mas não sabe da origem. Eu acho a origem da gente é uma origem humilde, né? E eu acho que vai continuar assim. Eu não mudo, né? Eu não mudo porque a gente tem que pensar no dia de amanhã, né? Então hoje você tem que subir a escada sem pisar nos outros. Então eu acho que... E eu gostaria de agradecer também, porque o Carlinho é um dos vereadores que sempre ajudou a gente em verbas parlamentares para a Associação dos Diabéticos. Muito obrigado, agradeço todas as colaborações que você fez com nós. Não é para mim, é para a associação, é para os diabéticos, é para montar uma estrutura para atender melhor os pacientes. Júlio, pode contar comigo, não como vereador só não. Eu acho que, mesmo que eu não for vereador, eu vou continuar ajudando os diabéticos e eu vou vestir essa camisa e levantar essa bandeira, viu, Júlio? Você pode ter certeza disso, que independente de eu ser vereador também, a gente tem os amigos deputados, vamos pedir emenda para a associação de vocês aí. Você pode contar comigo que eu vou estar presente com os diabéticos. E um abraço a todos eles e que Deus dê uma força para eles. Ilumina a gente. Muito obrigado, viu, Carlinhos? Alô. Até logo.